Olá, meus amores, eu sou a Bruna Silva, idealizadora da RB Semijoias, do meu quarto para você. E o assunto de hoje será alergia a semijoias e algumas dicas que pode resolver para você. Primeiro eu vou falar para vocês o que é a alergia a semijoias. A alergia é uma condição anormal do nosso sistema imunológico a reações externas de algum produto. No caso, se refere-se aos metais, que pode ser o níquel, o cobre, o latão, e tem pessoas que têm alergia até a ouro. E aí, nesse caso, é um caso extremo que realmente ela não consegue usar nada, nem brinco, nem colares, nem anéis, que ela já começa, ficar toda vermelha, tem uma reação alérgica, assim, de coçar demais a orelha. Então, é um caso extremo. Tem outras pessoas que têm alergia à bijuteria. E, normalmente, essa alergia à bijuteria, entende-se que é alergia causada pelo níquel, porque na bijuteria tem mais a composição do níquel. E aonde que normalmente uma semijoia com qualidade, que é no caso da RB Semijoias, não tem níquel na sua composição. Então a gente elimina aí em torno de 80% das nossas clientes, porque o níquel é o maior causador de alergias no quesito de semijoias. Então uma semijoia de qualidade pressupõe-se que você não terá alergia. Só que essa questão de alergia é um assunto muito abrangente, porque às vezes você pode não ter alergia ao níquel e tem alergia, por exemplo, ao cobre, a algum outro material que dentro da composição do produto ele esteja, na base dele. Então pode ser que desencadeie a alergia também, não pelo níquel, mas por outro material. Mas por isso que eu sempre falo com as nossas clientes para fazer um teste com a nossa semijoia, porque eu conheço várias clientes nossas que não têm alergia ao nosso produto, pela qualidade e por todo o processo, por todo o cuidado que nós temos nessa questão. E então vou relatar para vocês agora, e eu já sofri por muitos anos essa questão da alergia. E o meu caso, a minha alergia era assim, terrível. Eu não conseguia usar um brinco. Não sei se você identifica comigo, mas eu tinha uma alergia que ficava coçando da minha orelha, ficar toda vermelha. E eu sempre gostei muito, de bijuteria, de semijoias. E aí eu ficava insistindo, insistindo, chegava a ponto da minha orelha, gente, ela sangrar, ficar coçando, assim, terrível esse processo. Aí eu tinha que ficar um tempo sem usar nenhum brinco e tudo para esperar melhorar. E aí, dentro de toda essa vivência com essa alergia, a gente começa a aparecer essas receitas caseiras. Quem identifica? Quero saber de vocês, quem já deixou um dia o seu brinco fincado no alho? Então, essas receitas, já fiz isso, e aí eu ficava assim um dia com um brinco no alho, aí na hora que colocava dava aquele cheirão assim, do brinco, e não resolveu. Outra coisa também, outras receitas caseiras, passa base no pino. O que é a ideia dessa base? Seria para proteger mesmo, para diminuir esse contato com o metal, mas para mim também não resolveu. Então, dentro de várias receitas caseiras, e eu testei bastante, e eu lembro essas duas assim, bem forte, e não deram certo. Minha orelha consistia a alergia. Tem alguns testes que identificam quais as composições que você tem alergia. Então, por isso que eu recomendo você ir a um dermatologista e bater um papo com ele e falar dessa questão da sua alergia, porque é muito individual. Como eu falei, tem pessoas que têm alergia à bijuteria, a semijoias, a ouro. Então, é muito subjetivo, ok? E aí, vou relatar para vocês, essa já tem mais tempo, tem mais de 8 anos que eu fui ao dermatologista. Esse remédio para mim, gente, nesse quesito foi milagroso. Ele chama Dermozalic.
sabe? Então, o médico, ele me receitou um genérico mesmo. Ele é um remédio anti-inflamatório, tá? E a composição principal dele é o betametasona, que é a base desse dermozalic. O betametasona, ele vem com um processo anti-inflamatório. Então, como a minha orelha ficava sangrando, coçando, ele sanou, sabe? Essas reações. E o médico, a recomendação era eu passar no mínimo 2 vezes ao dia. Então, eu passava de manhã e à tarde ou à noite. E eu deixava esse remédio na bolsa para eu não esquecer. Fiquei 1 semana sem usar nenhum brinco e ficava passando assim certinho para ser eficaz ao resultado. Depois eu iniciei com o brinco, passava na base do brinco, colocava na orelha e à noite eu repetia esse processo. Eu fiz isso em 3 meses. E o que eu percebi? Que com o passar do tempo, parece que ia cicatrizando dentro da minha orelha, sabe? E eu não comecei a ter mais essas reações. Então, hoje eu falo assim, esse é um remedinho que eu fico assim, é uma dica de bolso, fica sempre na minha bolsa. Toda vez que eu lembro, assim, eu passo um pouquinho, mas eu não tenho problema nenhum mais. E agora, eu furei também o meu 3º furo, ele é novo. Então, eu já comecei com esse processo, porque eu sei que eu já tenho essa, eu possa vir a ter essa reação ao 3º furo, e principalmente o 2º e o 3º furo e os outros da orelha, eles tendem a inflamar mais pela região da orelha mesmo. Então, eu já começo a fazer esse tratamento agora de prevenção. E o engraçado é que toda vez que chega uma cliente, uma amiga minha, uma consultora falando dessas reações alérgicas, eu indico, aí a um dermatologista e olhar sobre esse remédio. Algumas começaram a usar esse remédio, ele não tem prescrição médica, então você pode comprar na farmácia, mas lembrando a recomendação, porque às vezes você tem uma reação, talvez, a essa composição, principal. Mas algumas pessoas começaram a utilizar o Dermazolic e deram super certo. Também me deram esse feedback que deu certo, que usou até em criança e que a orelha agora ela consegue usar a nossa semijoia, que é uma semijoia com qualidade, igual eu sempre falo, que a semijoia é um investimento e um cuidado também com o que você usa. Tá? Então essa é a dica de hoje. Espero poder ter ajudado vocês nessa dica, porque até alergia é um incômodo, e principalmente a gente que adora usar vários brincos, então vale a pena ter um cuidado com a nossa saúde. Então essas são as dicas que eu trouxe para você. Espero poder ter contribuído, porque eu sei o tanto que é chato ter essa alergia, E não se esqueça também, você que é novo aqui no nosso canal, se inscreva. Semanalmente estamos trazendo dicas, batendo um papo. Inclusive você pode até colocar aqui o que você quer saber, o que você quer ouvir no canal da RB. Será um prazer responder a cada comentário e esclarecer as dúvidas também. Um grande abraço!